Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. O Dr. Thiago Miyazato está aqui pronto. O Dr. Thiago, também havia previsão do presidente. O Dr. Thiago vai fazer um breve pronunciamento para explicar a situação do Natan e depois a gente abre para perguntas. Por favor, doutor. Ao vivo. Boa tarde. Prazer estar conversando com vocês. Em relação a... É importante explicar para vocês a ausência do Natan. E é importante dar uma cronologia para ficar bem claro, né, as decisões do departamento. Então, o Natan, ele, no começo do ano, ele fez as avaliações pré-participação, como todos os atletas, né? Nessa avaliação inicial, ele apresentou uma pequena alteração, que essa alteração fez com que os nossos cardiologistas solicitassem exames complementares para entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Deixar claro que essas alterações para atletas de alta performance, alguns atletas apresentam essa alteração, então não preocupa. E ficou concluído que a gente faria, então, a liberação do atleta, né, com total segurança, e também a condição para que a gente fizesse algumas avaliações periódicas para verificar se essa alteração ia regredir ou não, né? Para a gente entender se era uma questão mais fisiológica do atleta ou não, conhecer um pouquinho melhor o jogador. Essa reavaliação pela nossa programação foi durante a semana, nós fizemos o exame na terça-feira. Nessa avaliação nós conversamos e discutimos o resultado na quinta para sexta, e na sexta-feira nós concluímos que o Natan ele apresentou uma nova alteração, né, nessa nova avaliação, que era diferente da anterior, e devido a isso essa nova alteração nos preocupou um pouco mais, e em virtude disso nós tivemos que afastar o atleta para poder fazer toda a investigação durante essa semana, durante esses próximos dias. Então o Natan ele vai precisar permanecer afastado, né, por um período, até essa investigação e a gente concluir esse processo todo de exames. E esse é o motivo pelo qual o Natan no momento está ausente do grupo, né, mas com total segurança, e a gente entende que nos próximos períodos, nos próximos dias, vamos ter algum retorno em relação aos exames. 102, pode começar as perguntas. Não? Tá me ouvindo, Thiago? Pode falar, Diego. Tá saindo. Tá certo, agora sim. Thiago, primeiramente é um prazer falar com você. Estamos ao vivo pela 102 FM neste momento para Bragança e toda a região, direto aqui do estádio na BFCD. Thiago, eu queria que você explicasse um pouco o porquê foi diferente a avaliação de afastar o Natan depois e não anteriormente, como foi feito, por exemplo, com o Ítalo, que também teve uma alteração no seu quadro cardiológico, acabou sendo afastado, refez os exames e hoje está à disposição. O porquê isso também não acabou ocorrendo com o Natan? Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Boa pergunta. Assim, são situações distintas, né? O que a gente tem que entender é que cada avaliação, né, não são todas iguais, os diagnósticos são diferentes. Então, o Ítalo tinha um diagnóstico, ele foi afastado, né, e foi reavaliado depois de um tempo, que isso foi necessário, e são situações distintas. O Natan, por que não foi tomada a decisão inicialmente? Porque, do ponto de vista cardiológico, não tinha necessidade de vetar o atleta naquele momento, porque entende-se que era uma alteração que é condizente com alguns atletas de alta performance apresentam essas alterações, né? Tanto é que a alteração que foi apresentada agora, que nós observamos agora, é diferente da inicial. Então, deixar claro isso, né? Os parâmetros da avaliação inicial, alguns parâmetros melhoraram, mas surgiu uma nova alteração que difere da anterior, que fez com que nós tomássemos essa decisão. Seu áudio não está saindo, Loredo. Loredo, seu áudio segue não saindo. Vou passar a pergunta para o Correio de Atibaia e você volta na sequência. Rodrigo do Correio de Atibaia, pode fazer a pergunta, por favor. Boa tarde, Thiago. Eu sou o Rodrigo.
saber sobre o Lucas Evangelista, jogador que bastante tempo parado, depois ele teve uma partida ali completar, mais tempo parado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão dele agora que está voltando e hoje a criação dele. A lesão do Lucas Evangelista, para você comentar. Bom, boa tarde, prazer conversar com vocês. Em relação à lesão do Lucas Evangelista, né, ele teve um processo inflamatório do pubis, né, que também é uma lesão bastante comum em atletas. É uma lesão que tem um tempo demorado de tratamento. Em alguns diagnósticos ela vai em torno aí de 3 meses, 4 meses, depende de cada atleta, podendo ser também um pouco mais curto, depende do diagnóstico da pubalgia. E em relação ao diagnóstico dele hoje, né, ele se sente 100% recuperado, né, não tem mais queixa, faz alguns trabalhos de manutenção que são necessários para os atletas que estão retornando, mas o diagnóstico dele foi isso, foi uma pubalgia, foi uma dor no pubis, um processo inflamatório nessa região, que infelizmente isso leva um tempo de tratamento que tem que ser respeitado, não tem outro jeito. Futebol Total pode tentar de novo. Segue só o áudio ambiente, sem, falamos sobre Lucas sem Evangelista, o som da pergunta 102, pode fazer, por dos favor. quadros cardiológicos de Ítalo e também do Natan, que foi afastado, é a notícia de momento por questões cardiológicas. Um segundo teste acabou indicando à comissão médica a necessidade de afastamento. Vamos ouvir se a entrevista coletiva permanece. 102, pode fazer a pergunta, por favor. Tá certo, doutor Thiago Miyazato, você respondeu sobre o Lucas Evangelista e eu queria que você falasse um pouco também sobre o Raul. Qual é o quadro atual do volante? Ele tinha uma previsão de 6 meses, se a previsão ainda é essa, se ele deve voltar em algumas semanas. O que nós podemos esperar, né, dessa recuperação do Raul, se ela ainda vai demorar algum tempo ou se o torcedor já pode ficar um tanto quanto otimista para uma volta dele? Bom, boa tarde novamente. Então, em relação ao Raul, né, então, primeiro a previsão não foi de 6 meses, eu não sei quem que soltou essa previsão, mas a previsão inicial não foi de 6 meses. A previsão inicial nossa era acima disso, né? O que eu posso dizer para vocês é que o Raul está numa evolução crescente, né? Se nós formos dividir a avaliação inteira do Raul, o retorno inteiro da reabilitação, nós vamos dividir em 3 etapas. A gente entende que o Raul hoje está no terço final da reabilitação, ou seja, ele está na fase de treino de força, depois provavelmente passando por essa fase, ou seja, são metas, né? Você tem que atingir esses números. Treino em campo, depois, se for tudo bem, o início de uma transição. Então eu posso dizer para vocês que é satisfatória a evolução do Raul, né? É um atleta extremamente comprometido, é um atleta extremamente fácil de trabalhar e entendemos que nós estamos no terço final da reabilitação dele, né? Precisamos passar por essas etapas, mas falar quanto tempo e quando que a gente pode contar com ele depende dessas fases, né? Então tem que ir respondendo bem dessas fases para a gente poder ter com segurança o Raul retornando e com certeza nós estamos no caminho certo. Correio, pode fazer a segunda pergunta, por favor? Doutor Thiago me ouve, Loredo? Agora ouço, Loredo, pode fazer. Então, Silvio, o doutor Thiago está te ouvindo. Boa tarde, doutor. O senhor disse anteriormente, até no início, em relação aí ao problema do Ítalo, e que o Natan havia apresentado um problema também, e depois isso foi revisto, e agora o Natan apresenta um outro tipo de problema, um novo problema. Isso não sugere, a gente pode afirmar que então o problema é mais grave porque já há uma reincidência, um segundo problema, isso pode tirar o Natan durante um tempo maior dos jogos. Há como se ter uma previsão, ainda é muito cedo para se falar alguma coisa e se realmente a linha é essa. Quer dizer, a situação do Natan é um pouco mais complicada até do que foi com o Ítalo devido à reincidência do problema apresentado. Tá. Então, deixar claro, da primeira avaliação, entender, colocar as palavras, né? Nós temos que tomar cuidado com as palavras. Então, não é um problema, né? É uma alteração que alguns atletas apresentam em virtude de treino, em virtude da atividade que eles exercem. Então,
Deixar claro que não é um problema. Ele pode se tornar um problema e por isso a gente estava acompanhando esse processo, tá? Então a gente tem que deixar claro isso primeiro. Nessa segunda avaliação, a gente tem que deixar claro que os parâmetros iniciais melhoraram, tá? Só que apareceu uma nova situação, tá? Uma nova alteração. Essa alteração preocupa um pouco a gente, tá? Então esse é o motivo da ausência do Natan e o tempo, né, que ele vai permanecer afastado. Dizer o tempo e o prazo é difícil, né? Nós temos aí um prognóstico, né, de uma reavaliação do Natan após 60 dias, é importante dizer isso. Nós vamos realizar os exames complementares, né, que são necessários nos próximos dias. Se nos próximos dias nós observarmos que a gente já tem um diagnóstico que levou a essa alteração, pode ser que a gente consiga antecipar esse prazo, né, de reavaliação. Mas nós estamos com um prognóstico de reavaliação daqui a 60 dias, dependendo sempre das avaliações próximas dos próximos dias. Rodrigo aqui de novo, perguntando agora, se você presta bem claro, nada porque o jogador, vocês não jogam com jogos, só não só a questão de vocês, escolher jogadores que estão responsáveis. Rodrigo, desculpa cortar, mas seu áudio não está saindo aqui. Seu áudio está muito baixo, não dá para ouvir praticamente nada. Você escutou? Não, eu vou... 102 pode fazer a pergunta. Rodrigo, se você quiser, me manda a pergunta, por favor, no WhatsApp, que eu faço a pergunta aqui, porque o seu áudio não está saindo. Tá certo então, Lucas. Thiago, eu queria que você falasse um pouco sobre o Alejandro, né? O Alejandro que na partida contra o Ituano, que foi passada que ele estava fora por conta de dores no tornozelo, ele voltou a não ser relacionado, né, para essa partida diante do Palmeiras. Se preocupa ou é mais um caso de preservação mesmo, tendo em vista um jogo decisivo que é o de quartas de final da próxima quarta-feira? Eu queria que você falasse um pouco também sobre o Lucas Evangelista, se me permite uma segunda pergunta, e até sendo um tanto quanto repetitivo na pergunta que o Seixas fez na primeira rodada, o Evangelista foi uma questão de pubs mesmo, porque não havia sido até divulgada essa questão. Sim, então, começar pelo Lucas, tá? Sim, o Lucas teve uma queixa no pubs, tá? Então, só para deixar claro, então, acho que está respondida essa pergunta aí. O Alejandro, ele teve realmente uma queixa do tornozelo, a princípio não nos preocupa, é mais uma questão de segurança do retorno, ou seja, não é uma preservação. Deixar claro assim, a gente, no processo de retorno de um atleta, quando ele está no departamento médico, ele tem que atingir algumas metas, algumas etapas, né? E ele tem que atingir essas etapas de uma maneira satisfatória, que a gente tenha segurança para fornecer para o Maurício e para a comissão técnica que esse atleta vai retornar de uma maneira segura e continuar jogando. Então o Alejandro está passando por essas etapas e está indo bem, né? Então assim, até o momento não está nos preocupando. A única questão é que a gente precisa atingir essas etapas, né? Então ele está nesse processo. Doutor, boa tarde, Sérgio Louredo, Futebol Total. Para encerrar da minha parte, como o senhor está falando também de outros atletas, e não é comum, né, a gente ter a palavra médica no clube, né? É uma postura adotada por vocês, a gente respeita, então hoje a gente quer aproveitar com outros atletas também. Gabriel Novaes, o que acontece com esse atleta nesse momento, por gentileza, doutor? E tem alguma projeção, o que o afastou do time, né, de ser relacionado pelo Maurício Barbieri nas últimas rodadas, por gentileza, doutor? Não, então, boa tarde. Então, primeiro prazer estar conversando com vocês também a primeira vez, né? O Gabriel Novaes, então, ele teve uma queixa também na região do pubis, tá? Então a gente entende assim que a avaliação e a evolução dele está sendo satisfatória, mas depende muito dessas 3 primeiras semanas, né? Então é um tempo um pouquinho mais arrastado, a gente entende isso, mas a gente tem um prognóstico aí, né, que a gente consegue transmitir para vocês com um pouco mais de segurança após essas 3 primeiras semanas. Tinha mais alguma pergunta dele? Tem, só para finalizar, doutor, que o Rodrigo não está conseguindo passar o áudio. A pergunta dele é sobre se há algum planejamento na temporada, que deve ser longa, para manter o time bem fisicamente. Qual é a conversa com comissão técnica e outros departamentos, inclusive o médico, em relação ao dia a dia dos jogadores? Bom, então eu acho que isso é uma questão multidisciplinar,
né? Então ele passa por todos os setores do clube. Nós temos reuniões diárias, né? Então, que fazem todo o levantamento das queixas dos atletas, né? Se preocupa ou não preocupa, levantamentos de métricas de GPS, etc. Então, assim, essa questão multidisciplinar, né, já foi realizada no ano passado, é mais uma questão de melhoria em alguns setores para a gente poder manter, né? E sim, essa preocupação existe no clube, né? Tanto do departamento médico, da preparação física, da comissão técnica, etc. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Depois do jogo a gente volta com a coletiva do técnico Maurício Barbieri.